Saudações vascaínas, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe e esse aqui é o canal Vascaíno TV. Começa agora mais um vídeo aqui no nosso canal e a gente vai repercutir as últimas notícias do Vasco. O presidente Pedrinho finalmente falou. Pedrinho falou com a imprensa aí, falou da busca do Vasco por 2 ou 3 atacantes, do interesse aí no Rony, mas já falando que é algo difícil, falou do Bruma, falou do Brian Rodrigues, falou de negociações, não confirmou o Eric, que foi especulado aí por muita gente, criticou algumas pessoas que ficam aí fazendo especulações, falou dos possíveis interessados na SAF do Vasco, que 3 pessoas tinham feito lá o NDA, só que até agora não teve nenhuma proposta, nenhuma conversa, não confirmou informação aí de uma reunião pré-agendada com o magnata grego Evangelos Marinakis e também não falou de um novo sócio que pode chegar ao Vasco através de Jorge Salgado. Ele não falou desse sócio aí que pode chegar ao Vasco, mas a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Se você chegou no canal e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Vascaíno TV, ativa aí o sininho das notificações, deixa o seu like nesse vídeo e comenta. Seu comentário, sua participação é fundamental. Vai vir a nossa vinheta aí e na sequência o nosso vídeo. Tô de volta na área, família. Vamos direto aos assuntos, sem enrolação. Saiu aí o adversário do Vasco na Copa do Brasil, União Rondonópolis de Mato Grosso. É o primeiro adversário do Vasco na primeira fase da Copa do Brasil. E, finalmente, o presidente Pedrinho falou. Falou aí, deu uma entrevista dizendo que o Vasco ainda vai buscar no mercado entre 2 e 3 atacantes, criticou os valores cobrados aí pelos jogadores, disse que tem uma grande bolha, que as SAFs têm uma responsabilidade maior aí nessas negociações, nesses valores, falou aí da busca pelos atacantes, disse que o atacante Rony interessava, mas considerava muito difícil pelos valores, já meio que deixando de lado. Comentou aí na especulação do Eric, falando que não tinha negociação em curso. E aí, tem muita gente contando essa história aí, especulando o jogador, falando aí muita notícia a respeito dele. Falou também do atacante Bruma e do empresário dele, criticando, falando que já estava tudo certo e que na última hora o jogador desistiu. Do Brian Rodrigues, que tentou até o último momento com o América do México, mas o América do México só queria liberar ele no meio do ano. E falou aí também dos possíveis investidores da Vasco SAF, que haviam sido assinados lá 3 NDAs, mas que não tinha nenhuma proposta oficial, que ninguém procurou, que ninguém deu retorno e que ninguém fez proposta pela Vasco SAF. Muitos jornalistas aí, como Fábio Azevedo e Lucas Pedrosa, repercutiram ainda essa semana da reunião pré-agendada do Vasco com o Evangelos Marinakis, o magnata grego, em Londres. Disseram que seria uma reunião aí possivelmente no fim de fevereiro e início de março. Criaram mais uma novela. Pedrinho meio que desmentiu, não falou nada a respeito disso e, pelo contrário, se esquivou desse tipo de pergunta aí, já falando que não tem nada, que ninguém fez proposta nenhuma. E não falou aí do possível novo investidor do Vasco, que agora a gente vai entrar nesse assunto. Parece que Jorge Salgado aí, com as atitudes administrativas dele, o mesmo que vendeu o Vasco para um ex-traficante que tinha uma empresa falida, que estava aí no mercado operando sabe Deus como, pois é, talvez ele tenha conseguido aí um investidor para o Vasco. 10% das ações do Vasco podem acabar parando na mão do escritório de advocacia Andrade Filgueiras, escritório de advocacia que representou o Vasco na gestão do Jorge Salgado e que diz ter uma dívida de 4 milhões para receber do Vasco. Esse mesmo escritório representou Jorge Salgado lá no imbróglio jurídico das eleições de 2020. Foi advogado da pessoa física do Salgado. Saiu essa informação hoje de que o Vasco não pagou as custas processuais dessa ação que o escritório moveu, cobrando esses valores do Vasco. E agora o Vasco não pode nem fazer uma defesa na justiça, pois provavelmente ela não vai nem ser lida pelo juiz.
e o Vasco vai ser obrigado a pagar esses 4 milhões. Ou as ações da SAF podem acabar indo a leilão ou sendo repassadas aí para o escritório de advocacia que o Jorge Salgado colocou dentro do Vasco e que já foi representante do Jorge Salgado aí em causas na justiça. E aí, o que você diz a Jorge Salgado do que ele fez dentro do Vasco? E nessas horas, a gente não vê os defensores dele. Nessas horas, a gente não vê as pessoas, como, por exemplo, o Flávio Dias, que falou que eles não tinham culpa no que aconteceu, ou de outros youtubers aí, dizendo que não tinham como adivinhar, que era uma empresa aí que ia fazer o que fez dentro do Vasco. Jorge Salgado pode, de tabela, ter conseguido mais um dono para o Vasco. Depois de ter criado todo esse imbróglio aí com a 777 Partners, essa empresa desgraçada que veio para dentro do Vasco, fez tudo isso que fez, pode ser que agora 10% dessas ações vá parar aí no escritório de advocacia que representou o próprio Jorge Salgado. Legal isso, né? Ninguém acha nada disso estranho, ninguém se pergunta, a gente não vê uma repercussão disso aqui. Eu duvido que você, torcedor vascaíno, que está assistindo o meu vídeo e que com certeza está indignado com tudo isso, com um grande prejuízo que o Vasco pode vir a ter por causa disso, de ter mais uma novela na justiça pela briga dessas ações. Olha, gente, você que está aí indignado, você não vai ver Flávio Dias falando disso, Fábio Azevedo falando disso, Leonardo Baran falando disso, você não vai ver os jornalistas da grande mídia aí, os amigos do Pedrinho lá do Grupo Globo, você não vai ver os maiores canais de YouTube aqui da plataforma falando disso. Sabe por quê? Não rende. Pode gerar constrangimento. Você não vai ver ninguém falando que talvez essa gestão aí deva ter sido omissa também, porque está negociando com jogadores na casa de 40 milhões de reais e não tem como pegar 4 milhões e resolver esse assunto. Um assunto que é muito mais importante, representa 10% das ações do Vasco. Jorge Salgado pode ter arranjado aí um novo sócio para o Vasco. E a gente não vê uma indignação de parte da torcida. A maioria da torcida está sendo iludida por esses caras que ficam levando notícias fantasiosas, vendendo o magnata grego Evangelos Marinakis como solução, muitos dizendo que já estava tudo certo, pode comemorar, sinal verde, é agora em janeiro, né, seu Fábio Azevedo? Né, seu Leonardo Baran? Lembra do que vocês fizeram aí, a novela que vocês arrastaram desse grego no Vasco? Aí eu te pergunto, você aí que ainda é favorável a uma SAF dentro do Vasco, você acha que um empresário sério vai negociar com tanto imbróglio, porque ainda tem um imbróglio da 777 na justiça que parece que vai se arrastar por muito tempo? Você acha que algum empresário sério vai colocar o seu dinheiro, o seu investimento num negócio aí que já vai para a segunda questão judicial, que pode se arrastar aí por muito e muito tempo? E me admira o Vasco não pagar as custas de um processo que girava em torno de 80 e poucos mil reais. Quem trouxe essa informação foi o Maca, e ela foi repercutida muito pouquinho ali, se perdeu no meio das notícias aí do sorteio da Copa do Brasil e da volta do Pedrinho, que resolveu falar de visual novo, cara limpa, né? Muita gente não repercute essa notícia e nem vai, sabe por quê? Ela não interessa a eles, não dá rendimento, as pessoas não se interessam por isso. Mas você, torcedor vascaíno, abre o seu olho com o que esses caras são capazes de fazer com o Vasco. Tanto quem está dentro, como quem está fora repercutindo as notícias. Essas pessoas não estão preocupadas com o Vasco, com o futuro do Vasco. Essas pessoas só querem lucrar, só querem o dinheiro fácil, só querem a visualização, só querem a repercussão do seu conteúdo, e um conteúdo de péssima qualidade. Mas a gente aqui do canal Vascaíno TV, a gente vai ser uma voz contrária a tudo isso, a gente vai cobrar. Por que que o Pedrinho não falou disso hoje? Isso virou notícia hoje, e ele já deve saber disso, há muito tempo. Por que que o seu Pedrinho não falou disso? Cadê a gestão da transparência? Cadê a gestão transparente, Pedrinho? Quando a gente te cobra de omissão, é isso aí. Você é um omisso.
você não esclarece o torcedor do Vasco dessas coisas, você não revela as sacanagens que tu mesmo disse numa entrevista que acontecem dentro do Vasco, você se cala, você silencia, você não expõe essas pessoas não são responsabilizadas, sequer foram expulsas do quadro social do Vasco. É uma vergonha a sua gestão, porque a sua gestão é apenas uma continuidade da gestão de Jorge Salgado, o pior presidente da história do Vasco, mas ele tinha um projeto. Jorge Salgado, em uma live no canal Atenção Vascaínos com Flávio Dias, disse que o projeto dele era de destruir o Vasco que a gente conhecia até hoje para fazer um novo Vasco. E esse aí é o novo Vasco desses caras. Esse aí é o novo Vasco dessas pessoas que fazem essa cobertura parcial, essa cobertura que não tem cobrança, que não tem crítica, que não aponta as falhas. Essa gestão que está aí dentro é a continuidade da gestão de Jorge Salgado. Era o mesmo grupo político ali que foram sempre unidos, que sempre andaram de mãos dadas. Muita gente não tem nem noção do que está acontecendo dentro do Vasco e dos problemas administrativos que o Vasco tem, das pendências judiciais, das dívidas que esses caras criaram. Jorge Salgado assumiu o Vasco com uma dívida na casa de 700 milhões. Hoje essa dívida, dita pelo próprio Pedrinho, gira em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Quem se beneficiou disso? Quem ganhou com tudo isso? Por que o Pedrinho não mostra essas pessoas? Por que essas pessoas não são responsabilizadas? Por que ninguém faz uma cobrança dessas pessoas? Por que não é exposto? Por que você não expõe essas pessoas, Pedrinho? Você sabe o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu nos verões passados. Expõe, Pedrinho. Para de omissão. Bota a sua cara, mas para falar de assunto sério. Para com esse papinho furado. Para de vender ilusão pro torcedor. Expõe a realidade do Vasco. Para com esse papelzinho de se fazer de coitado, de vítima. Eu não comento isso. São pessoas que estão sendo muito agressivas. Tranquei meu perfil na rede social. Tem um papel de presidente do Vasco. Expõe o que está errado. Mostra o que fizeram. É obrigação sua como presidente do Vasco expor tudo que fizeram de mal com o Vasco, tudo que fizeram para lesar o Vasco, todas as pessoas que eventualmente possam ter se beneficiado financeiramente às custas do Vasco e dos vascaínos que contribuem para o Vasco. Isso é muito, mas muito prejudicial ao Vasco. O seu papel como presidente é expor o que está de errado. E Jorge Salgado, o que você fez com o Vasco, um dia a sua conta vai chegar. Se não for nessa vida aqui, numa outra, mas que a sua conta chegue. Porque o que você fez com o Vasco, meu amigo, não tem palavras para dizer. É até melhor eu segurar aqui as palavras para não dizer o que Jorge Salgado merecia escutar. Porque o que foi feito com o Vasco, meus amigos, foi uma tremenda de uma sacanagem. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e faço um pedido. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue ao máximo de vascaínos, para que a máscara dessas pessoas caiam. Não é inscrito no canal Vascaíno TV? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like nesse vídeo e faz o seu comentário. Agora chegou a sua hora. Participa aqui com a gente, faz o seu comentário. O que você acha de tudo isso? Qual foi a sacanagem que fizeram com o Vasco? Por que o Pedrinho não expõe essas pessoas? E aí, o Vasco vai ter um novo sócio na SAF? E não é o grego Marinax? É um escritório de advocacia que representava Jorge Salgado? Família, comenta, agradeço a todos vocês, saudações vascaínas e a gente se vê por aqui.